Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite, bom dia. Essa hora que você vai estar vendo esse vídeo, essa live. Tiraram os filtros, né, do Face. Felizmente não tô conseguindo fazer live pelo Insta. Não sei porquê. Pra isso se tira as perseguições, né? Já perceberam que alguns ministérios são perseguidos e outros nem tanto. Ultimamente tem sido uma opressão, né? Uma perseguição. 2 anos que eu passo uma perseguição terrível, uma opressão nas redes sociais, principalmente. Que às vezes eu penso assim, meu Deus, será que é o fim do mundo? O fim dos tempos? Porque desde criança a gente faz a obra de Deus, né? Faz 2 anos praticamente, foi o período que meu pai jubilaram da noite pro dia, né? Eu já estava esperando, mas estávamos debaixo de uma palavra. Creio eu que foi o Senhor, né? Que usou uma irmã falando que hoje em dia a gente tem que, mesmo que um profeta se levante alguém, a gente ouça a voz do Senhor, não tome direções sem o Senhor confirmar conosco, não é isso? Que é o que muitos querem dar direção para a vida dos outros, às vezes não tem nem para deles. Mas o Senhor usa ainda pessoas, pensei assim, mas em tudo se deve pedir a Deus orientação. Porque tem pessoas que eu conheço, pastores, que uma vez um profeta... Porque tem pastores que eu conheço, do ministério aí, que a gente fez parte de sei quantos anos, que levantou-se um profeta inventando que aquele pastor ia ser daquele lugar, e até hoje está nesse lugar. Então, andemos ouvindo a voz do Senhor, não dando direção para a vida dos outros, se Deus não assim não ordenar, não andar. Porque é muito perigoso dar direção para a vida dos outros sem o próprio Deus permitir ou ordenar, ou fazer, ou confirmar, né? Se realmente que a gente pode tá tirando pessoas do propósito, ou até mesmo colocando em direções contrárias à vontade de Deus. Então, uma das coisas é os falsos profetas, eles têm muitos isso. Deus nos mostra num lugar, eles querem a gente em outro lugar. Deus fala alguma coisa, eles fazem questão de não entender a nossa vida num canto, eles não aceitam. Aí se levanta o quê? Até pastores, crentes e autoridades espirituais ou políticas, eclesiásticas, para impedir isso. Tudo usado por quem? Só não é por Deus, pelas trevas. Mas se o Senhor nos permite estar num lugar até o tempo determinado, é porque Ele tem propósito. Já talvez para desmascarar, já talvez para mostrar quem tem discernimento o que é que está por trás. Que nem tudo é Deus que usa, nem todos pregam é Deus, nem todos que cantam é Deus, nem todos que rodeiam, ou rodopia, ou pula, isso é Deus, né? Não limitamos o Espírito Santo de Deus. Quem quiser assim fazer, que faça. Mas nós é bom andarmos ouvindo a voz do Senhor, não sermos guiados por ninguém, sim pelo próprio Deus, porque se estamos naquele lugar é porque o Senhor tem propósito, é porque o Senhor quer nos usar de uma certa forma, né? Então, andemos na direção de Deus, na voz do Senhor, porque nem todo lugar é para nós estarmos. E nem todo lugar é para estarmos para sempre. Seja uma casa, seja o que for. É isso que muitos não entendem. Quem não ouve Deus ou quem não tem discernimento é assim que querem que a gente viva e ainda querem manipular os outros, né? E às vezes é o Brasil todo manipulado pelo inimigo e não está sendo por Deus. Então, vamos sermos manipulados por Jesus e não agir com trapaças, com inveja, com coisa feia, que é o que tem acontecido aqui, né? Por aí se tira nessa região, né? Não é de hoje. Que Jesus chegue e apresse em agir ao meu favor, ao favor daqueles
que esperam nele, que são os escolhidos do Senhor, né? Porque tem muitas pessoas aqui que têm ministério de louvor e são opressas, são oprimidas. Os verdadeiros que Deus quer usar são oprimidos, e outros que Deus não quer usar, talvez não está na brecha, não vive na intercessão, não vê o que precisa, estão dando crédito. Mas que a justiça em Deus é cheia, porque quem se levanta contra o nosso ministério, eu acabei de louvar, ensaiar, Deus levanta para exterminar. Porque tem gente que precisa ser exterminado por se levantar contra o ministério de alguns que lutam para ser fiel. Amém? Que possamos, quando eu falo, acima de profetas, ouçam Deus. Eu e você, ouça Deus. Acima de ser guiado por alguém, ouça Deus. Porque o nosso Deus ainda dá direções para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa trajetória. É isso. Oremos e vigiemos. O mal tem entrado dentro das igrejas e muitas pessoas. Porque dão lugar para mentira, dão lugar para pecado. Mentira é um dos pecados, né? Então, quando a pessoa está cheia da mentira, ela deu uma legalidade, ela deu uma brecha. Se a pessoa está com inveja, deu uma legalidade, deu uma brecha. Então, o pecado ali já entrou, o mal já entrou e causou o quê? Deu lugar para o inimigo se irandou e ela está sem visão. Deus permite a visão sair. É um perigo, né? Às vezes é o orgulho. Oremos e vigiemos e peçamos para Deus, Senhor, que eu seja guiada por Ti, que me ajude a ser humilde e me ajude a entender os Seus mistérios. Me ensine a entender os Seus mistérios. Me ensine a não olhar a aparência, porque o Senhor vê o coração. Muitos estão aí blasfemando, muitos estão aí até caluniando, ou até falando coisas de outras pessoas que não vêm ao caso, mas tem casos que realmente acontecem. Essa semana uma cantora, né, há muitos anos que eu sigo, ela tem o que, acho que uns 100 e poucos mil, aí falando que tem pessoas que querem like, isso e aquilo. Talvez a palavra não é para ela, ou é também para ela. Então é isso que a gente tem que examinar, como é que as pessoas estão se deixando se levar, usadas pelo inimigo. E a maioria todas, que eu fico vendo da Assembleia, porque o inimigo tem atingido tantos pessoal que se diziam de Deus, ou era da oração, ou tinha discernimento, isso e aquilo, hoje em dia está sem discernimento. Porque se eu tenho sei quantos mil visualizações, ou sei quantos mil seguidores, eu não vou falar nada, nem perseguir ninguém, porque alguém tá querendo like ou isso e aquilo, né? Eu sei que talvez ela se referia a alguns falsos profetas que sempre entram ao vivo e fica revelando, né? Porque em vez de pregar a palavra, eles ficam revelando. Aí no que revela, o que acontece? A revelagem. Deus não fala toda hora. É isso o problema de muitas igrejas, muitos ministérios e tudo, que Deus não fala toda hora. Deus é Deus que Ele só fala quando a gente está posicionada, quando a gente paga preço, quando a gente desce, quando a gente passa dias, horas se consagrando em jejum e oração, tirando tempo com Ele. Aí Deus fala, mas não toda hora. Quem fala toda hora é o espírito da adivinhação. É espírito, outros espíritos ocultos. São espíritos que entram nas redes sociais para curiar a vida dos outros. Espíritos curiosos que ficam curiando as nossas conversas. Eu não sei como é que eles são. Não sei como é que eles conseguem isso, através de alguma seita, algum mal, né? Então é incrível, incrível, incrível. Como é que tem o poder de entrar em tantas mentalidades de pastores e pessoas dentro das lives ao vivo. Que eu acho um absurdo. E não é Deus. Oremos e vigiemos, que é isso que ela quis dizer. Eu tenho certeza que a cantora quis dizer. O evangelho do Senhor é o evangelho simples. O Senhor quer que a gente pregue o evangelho de forma simples. Ou seja, a palavra de Deus é a maior teologia. E testemunhamos os nossos testemunhos, as nossas experiências que temos com Deus. E adoremos ao Senhor, porque Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não, Ele não está procurando eloquência, Ele não está procurando conhecimento, Ele não está procurando perfeição ou vozes perfeitas. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade.
Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí, você é esse verdadeiro adorador? Ministre a palavra como o Senhor quer que seja ministrada. Coma a Bíblia, jejum, ore, busque o Senhor. E pregue no altar, pregue na rua, pregue de frente à câmera, ligue a câmera do seu celular e fale a palavra de Deus. Não precisa ter vergonha para isso. Precisamos se anunciar ao Senhor. Nós somos seres imperfeitos, pecadores, mas pecadores redimidos. Se a gente se arrepende do nosso pecado, se a gente confessa e deixa, é a Bíblia que diz, alcançamos a misericórdia do Senhor. E quem é alguém para questionar? Ou quem é alguém para nos perseguir? Ou quem é alguém para jogar erros e falhas deixadas no passado? Estou falando isso aqui para alguém que talvez já teve um passado, ou isso e aquilo, ou errou, ou viveu na idolatria, ou viveu no pecado, na mentira. Estou me referindo a pessoas que teve um passado de mentira, um passado do mundo, que viveu fazendo coisas que não agradou a Deus. Se arrependeu, deixou, alcançou a misericórdia do Senhor. Hoje você é nova criatura, hoje você tenta agradar o Senhor. Hoje você está mudando para o Senhor. Então você tem a chance de se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me a mim, porque a Bíblia diz que na velhice, até na velhice, daremos frutos e seremos viçosos para fazer o ídolo do Senhor. Subiremos com asas como de águia. Olha só que versículo maravilhoso. Então é isso que o Senhor quer nos dizer, que não tem idade para fazermos o ídolo do Senhor. Meu pai e minha mãe, eles são evangelistas. Eu posso me considerar evangelista, porque para mim evangelista são as pessoas que gostam de falar da palavra de Deus. Então Deus levanta homens e mulheres para ser evangelistas, para pregar a palavra do Senhor, para anunciar a sua vontade, para fazer o ID, missão aqui na terra. O Senhor levanta pessoas para serem, atalaias, dirigir a igreja, fazer a obra do Senhor, da forma da missão como Deus quer, de cruzada, evangelismo e tantas outras coisas que precisa. Então nossa casa é uma casa evangelística, podemos dizer assim. Somente meu pai, minha mãe e eu acredito, Nós pregamos e anunciamos que o Senhor é, que o Senhor faz, que o Senhor é santo, poderoso, maravilhoso. Quantos evangelistas tem por aí? Os verdadeiros evangelistas e profetas. Conheço um grande evangelista que é o pastor Rubens. Ele é pastor, profeta e evangelista. Assim é o meu chamado, Praticamente, ou do meu pai ou da minha mãe. É para sermos assim. Mas às vezes a velhice vai chegando, a idade vai chegando. Às vezes vai perdendo a visão. Vai perdendo a visão, sim. Vai perdendo o discernimento. Se não vigiar, cai. Às vezes cada configuração, Cada um é diferente. Mas eu não perdi o discernimento. Eu não perdi a visão. E o Senhor não vai deixar eu perder a visão e o discernimento. Para ver o que está errado nos altares. O que está errado em muitas igrejas. Quem sabe um dia, cedo não voltar logo, eu possa ter meu ministério, a minha igreja e não aceitar coisas erradas. A gente tem que ensinar a verdade. Nós temos que aceitar a verdade e ser como Deus quer e ensinar a verdade. Muitos não querem ser... Muitos não querem ser corrigidos hoje em dia, muitos não querem ensinar. E quando você ensina, ainda não quer dar crédito. Então lá no Salmo 92:14 diz... Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é bom ou reto. Meu pai já era para ter o ministério dele, Era para ter o ministério dele, o ministério pentecostal, o ministério que crê na cura e libertação, como muitos ministérios não acreditam e não creem, ainda perseguem. É mais fácil colocar doença nos outros do que mesmo ajudar. É mais fácil, você estando doente, não chega um para ajudar, porque eles não são de Deus, são heresias. Se fosse de Deus, não agir dessa forma. Porque Deus age com união, Deus não age com inveja, Deus não age com trapaça, Deus não age com o espírito da ganância ao dinheiro, Deus age com poder e glória. Essa é a esperança do crente, essa é a esperança do salvo, é querer fazer a vontade do Senhor, é desejar, almejar, porque nós só somos felizes fazendo a vontade do Senhor. E assim o Senhor pode nos prosperar.
E assim Ele pode nos prosperar, porque Ele pode nos dar sabedoria para sabermos administrar o nosso dinheiro. Muitos pregam que é próspero porque dá o dízimo. Não. A gente é próspero porque quem é próspero na mentalidade, no intelecto, a forma de como pega seu dinheiro e sabe administrar. Simplesmente é assim. Quem não tem dinheiro, como é que é próspero? Eu nunca tive dinheiro, eu nunca tive nada. Como é que a gente é próspero? Não tem como ser próspero sem ter nada, né? Para administrar. Então é isso. A inveja é o que tem atrapalhado a vida de muitos e ministérios de muitos. Mas há poder no sangue de Jesus sobre mim e tua vida. Porque nós temos que ser e fazer aquilo que o Senhor nos determinou para fazermos. Seja nos altares, seja em casa, como eu sempre falo, seja na rua, seja onde for. Nós temos que ser crente e luz aonde o Senhor... Nós temos que ser luz aonde o Senhor nos colocar. Seja no trabalho, seja em casa com a família, seja lá fora. Nós temos que andar na união. Família, lares só prosperam, só são abençoados espiritualmente falando, até no ministerial, a vida ministerial, com união. Irmãos têm que estar unidos sempre que possível. Às vezes tem um trabalho, né? Então, a maioria trabalha, mas quando pode tem que se unir. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus. Assim não é ensino do homem da terra. Sabe o que, é que os homens da terra estão fazendo? O espírito de narcisismo? Afastando o irmão das irmãs, afastando as meninas dos pais. Isso é ensino diabólico, terrível. A gente não pode aceitar. O ensino do Senhor é santo, é limpo, é união, é perfeição, é amor. É família junto, adorando ao Senhor. Outro espírito que está dominado. É um espírito que tem dominado as famílias com toxidez, com rebeldia, com ruindade, com o que não presta. Pais perseguindo filhos. Filhos contra pais, irmão contra irmãos, é a Bíblia que diz, porque é misto que isso aconteça, mas não é para acontecer nem para aceitarmos. Sempre que pudermos, podemos trabalhar fora, podemos fazer o que quisermos da nossa vida, que assim é para fazermos. Fazer o ir e trabalhar o que quisermos da nossa vida, porque quem manda a nossa vida é nós. Depois de 18 anos de Deus, não é isso? E... quando pudermos se reunirmos com a família, porque é assim que o Senhor manda, é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor ordena, é assim que a palavra do Senhor nos diz. Então não distorcemos os ensinos, nem todo ensino, eu sempre falo, eu assisto de tudo, mas nem tudo convém com a palavra do Senhor. Nem tudo a gente deve dar crédito, mas dar crédito àquele que é, aquele que faz, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é limpo. E nos ensina a ser limpa, nos ensina a ser limpos, nos ensina a ser santos. E se tem ministério oprimindo, saiamos dele. Porque Deus não é opressor. Deus é amor. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. Ministério que não vê o nosso ministério, ministério que não enxerga o nosso chamado, não é Deus. Não tem Deus nesse ministério. Tem as trevas. Tem inveja. Mas sejam desembaraçados e exterminados pelo Senhor, que é assim que o Senhor extermina. Deus extermina os nossos inimigos, aqueles que não querem se arrepender, aqueles que não querem se converter e perseguem o nosso ministério. É assim que o Senhor tem que agir. Porque maior é o sangue de Jesus contra toda cilada do diabo, contra todos os adversários que se levantam para impedir ou entulhar o ministério dos santos. Erguemos as mãos, ou demos as mãos, para se unirmos e fazermos o que o Senhor quer, né? Tem muitas pessoas que eu vejo na cidade e região que tem muito chamado para o louvor, mas não vejo fazer o que precisa ser feito. Então que Deus me levante, eis-me aqui se Ele quiser que eu faça isso. Mas para isso precisa, uma andorinha só não faz verão, né? Precisamos das pessoas para dar as mãos. E quem não quer nós adorando? O diabo e a sua cambada. Mas nós somos adoradores do Senhor. Nós somos ministros da palavra do Senhor. Nós somos o que nosso Deus diz que somos. Evangelista, profeta, pastores, o que o Senhor quiser. E quem não aceitar é porque está com o diabo da inveja. É porque está com o inimigo. Deu lugar para o inimigo. Para querer o que é nosso. Mas ninguém fica com o que é nosso. Porque o que é nosso é nosso. E o seu, cada um se...
Porque o que é nosso, cada um que lute para ter o seu chamado, ter o seu ministério, cada um que lute para ser usado por Deus, não pelas trevas, cada um que lute para ter discernimento, para saber quando é Deus e quando não é, cada um que exerça o seu chamado, como a Bíblia diz, naquilo que foi chamado, determinado, possamos abrir os olhos e enxergarmos além do chamado e ministério do outro, porque sem união não podemos fazer muita coisa. Amém? Oremos olhando, orando e vigiando. Porque ministério é diferente de dons e talentos, não é isso? Dons, acredito que é. Talento a gente nasce, talento a gente desenvolve, mas dons é dado pelo Senhor, não é isso? Então, dons para mim... Talentos, a gente nasce com talentos e desenvolve o talento. Mas dons eu acredito que são dados pelo Senhor, não é isso? E dons está ligado ao chamado ao ministério. E ministério e chamado não é para todos. Muitos são chamados, a Bíblia diz, e poucos escolhidos. Por quê? Porque só quem é escolhido é que tem a chamada verdadeiramente. Muitos estão nos altares ou muitos estão em cadeiras que não deveriam estar, deveria estar fazendo outra coisa. Deveria estar trabalhando fora. E outros cargos e outras coisas. Mas chamado e visão não tem. Então é isso que tem acontecido com muitos. Mas que o Senhor ainda tem uma geração de pessoas capacitadas e posicionadas. E a maioria dessas são mulheres. Nem todas as mulheres estão posicionadas para ver o que precisa. São poucas que vê, são poucas que enxergam o que precisa. Por quê? Porque muitos têm focado só na aparência. E o Senhor não está se importando com a aparência. O Senhor está se importando com a posição. Ou seja, com o posicionamento. Será que na minha intimidade eu tenho um posicionamento com o Senhor? Será que na minha intimidade dos anos anteriores hoje eu tenho reserva dos anos que eu passei em intimidade, orando, buscando ao Senhor, né, comendo a palavra? Será que eu tenho reserva hoje? Que eu tenho reserva, porque para suportar o que eu tenho suportado, eu, mesmo sem forças de orar o quanto, talvez eu já orei um dia, só tendo reservas. Então é as reservas de oração que nos faz avançar. É a reserva de oração que não persegue o ministério de outras mulheres. É a reserva de oração que vê o chamado da outra, sem oprimir, sem querer só para si, sem querer aparecer sozinha. Esse é o chamado de quem é escolhido do Senhor. Não quer só para si, e sim ver o seu ministério e ver os das demais. Não tem espírito de narcisismo, tem espírito de humildade, porque é assim que o Senhor quer. Porque quem é humilde vê o seu ministério, vê o seu chamado, porque assim Deus se revela logo pra gente. E vê os demais que estão à nossa volta. E vê de muitos. Essa é a pessoa que não tem narcisismo ou psicopatia, que não enxerga o chamado do outro, quer oprimir o chamado do outro. Porque Deus não é assim. Deus é santo, Deus é lindo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Mas outro espírito, outra coisa, não é de Deus. Repreenda da sua vida, você que é um opressor ou opressora. Porque você está com o espírito da inveja. Você está com o espírito das trevas, não do orgulho, não está com o espírito de Deus. Peça para o Senhor tirar e remover, porque o Senhor ainda pode tirar. Demos lugar para a humildade, porque a humildade é a oração que nos faz ir além. É a oração e a humildade que nos faz ir além. Agora, às vezes, precisamos ter pessoas capacitadas para várias coisas dentro do ministério. É isso que precisamos ter. Mas isso não quer dizer que a pessoa, por ter um conhecimento a mais, por a pessoa ter uma graduação, ou mais uma graduação a mais, ou várias graduações ou pós, ela não está capacitada para ser pastor ou isso e aquilo, não. Porque eu já falei, chamada é chamada. Ministério é ministério. Agora, às vezes, precisamos dessas pessoas capacitadas dentro do ministério para nos ajudar a fazer a obra conforme o Senhor almeja e deseja e conforme a sociedade impõe. Porque maior que a sociedade, o poder das trevas é o poder do meu Deus. Se o meu Deus diz para eu não andar indecente, para eu andar composta, para eu andar na modéstia, é assim que eu e todas as mulheres de Deus devem andar. Não a palavra entra aqui, sai aqui, ou lê e parece que não entende. É porque está dominado.
é porque não quer obedecer, é porque está em espírito de rebeldia contra a palavra de Deus. Eu estou dando só um exemplo. Isso é para muitas coisas, nós devemos andar em santidade, em fidelidade. Da mesma forma, em todas as áreas da nossa vida, sempre andando na direção do Senhor, obedecendo ao Senhor. Não é vozes, é ao Senhor, Deus. Vai casar? É perguntar para o Senhor, é para mim casar com essa pessoa? É para mim se relacionar com essa pessoa? Me dê os sinais, mostre que o Senhor mostra antes de casar. Porque todas as pessoas, a maioria das pessoas que casou e não deu certo, foi porque Deus mostrou os sinais e a pessoa não deu crédito. Ou às vezes porque Deus permitiu aquele casamento separar porque era um projeto de Deus. Aí tem que ter cuidado, porque também projeto de Deus, se casar com outra pessoa, projeto de Deus que foi destruído pelas trevas, Deus pode restaurar. Deus pode restaurar se as pessoas, se ambos quiserem. Se não, viva a sua vida conforme Deus quer. É sozinha? É para continuar sozinha ou sozinha? É sozinha e sozinha. Se é para casar com alguém novamente, aí pergunte para o Senhor. Essa é a palavra para os solteiros também. Se está com alguém que está dando sinais que não é a vontade do Senhor, a gente pergunta para o Senhor. É para me casar com essa pessoa porque o Senhor dá sinais. E é bem claro. E às vezes usa algumas pessoas para alertarmos e abrirmos nossos olhos. E às vezes Deus não usa, mas nós vemos os sinais. E se teimarmos, a teimosia está em nós. Porque o Senhor está dando sinal. Olha como é que está te tratando. Olha o que está falando. Olha como está agindo. Não é a vontade de Deus. Fique bem claro assim, estampado para nós solteiros que nunca casou. Quando estiver conversando com alguém que o Senhor sempre mostrou e mostra aqueles que estão na brecha. Então nós podemos ter amigos. Nós precisamos de amigos quem é solteiros. Porque casamento só pode ser direcionado por Deus e por nós mesmos. Porque nós é que sabemos a nossa configuração. Mesmo que Deus escolha. Se a gente não quiser, nós temos o livre-arbítrio de querer ou não. Ainda tem essa. Exatamente. Mesmo Deus escolhendo, nós temos o livre-arbítrio de querer ou não. Porque é uma decisão nossa. Porque relacionamento tem que conhecer. Mesmo Deus mostrando por sonho ou o que for. Se a gente começou a conviver com aquela pessoa, se foi assim, mesmo que sendo a vontade de Deus, o Senhor já mostrou por sonho alguma coisa. Só a convivência... Só o dia a dia, só a convivência vai dizer se aquela pessoa é pra gente ou não. Deus mostra porque Ele dá sinais. Ele tipo mostra pessoas que combinam com o nosso ministério. Pessoas que é compatível conosco. Por sonhos Ele mostra. Mesmo assim a gente tem que estar em alerta. Porque às vezes tem uns sonhos que às vezes o inimigo quer se infiltrar nos sonhos. E nós devemos clamar e orar pelos nossos quartos, pela nossa casa. Pedindo para toda influência maligna, bater em retirada. Porque tem lugares que é mais opressos. Mais opressoras dessa casa aqui é muito opressa desde que eu cheguei, mas maior o sangue de Jesus. Toda opressão de vizinhança, toda opressão da rua, toda opressão do bairro, saia em nome de Jesus, ou me tire para outra casa, né? Porque por mim já estaria em outra casa, mas não tem quem acha, não tem quem faça nada. Mas o meu Deus é poderoso ainda para fazer, para agir, para mover céu e terra para nos dar vitória, porque Deus é Deus e Deus não é Deus de confusão, e a gente tem que andar na voz do Senhor, na direção do Senhor. E obedecer a voz do Senhor. Amém? É assim que andemos. Então que possamos ter amigos, amigos de verdade, amigos para andarmos fazendo a vontade do Senhor, o ir do Senhor. Não pensando em casamento ou pensando em pecar. Porque crente lavado e remido pelo sangue de Jesus anda em santidade, anda em obediência e luta para ser fiel. Amém? É assim que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Que possamos ter e ser de caráter. Como essa semana eu vi um vídeo de uma irmã falando, a mesma cantora que falava sobre o Senhor que nos quer, nos ensinando a palavra simples. Ela mesma dizia, na mesma semana, que um dia uma cantora, uma pessoa foi cantar num canto e o vestido era transparente e ali fez os homens adulterar o altar, e todo canto que ela passava fazia os altares adulterarem, porque adulterar não é só deitar no ato, né? Não só ir pra cama, mas é o olhar. Eu comigo.
acontece demais. O quanto tem de meninas, até filhas de crentes, que não se posicionam, vai para um altar com a roupa imunda, imoral. Não se toca que tem homens ali. E nem todos os homens ali tão santificados pelo Senhor. Tem homens ali que estão na carne e precisam se converter. Nunca fui de estar ou pulando ou isso e aquilo. Pelo contrário, sempre adorei muito quieta e nunca fui de querer estar com roupa justa no altar. Por mim nem existia homens no altar, por trás dos altares, e sim na retaguarda do lado, para vigiar, porque nem todos estão na brecha, nem todos estão posicionados, nem todos vivem como Deus quer, mas muitos andam na podridão, né? Aparentemente santo às vezes, mas por trás é podre, e às vezes na frente mesmo já é podre, porque precisam se converter, dar lugar para o Espírito Santo do Senhor. Eu não quero julgar ninguém, mas tem gente, pessoas e homens e mulheres que não podem ver, principalmente os homens, um rabo de saia, modo de falar aqui no Nordeste. Porque os homens são mais visuais, né? Mas enfim, é falta de conversão. É falta de temor a Deus. Porque o temor a Deus eu preciso da sabedoria. Olhar, todo mundo olha para todo canto, mas sabe olhar e tirar a vista, tirar a visão. Não ficar com a visão, tirando a visão espiritual. Porque a carne cega espiritualmente. A carne faz as pessoas pecarem para a idolatria, irem para o adultério, irem para a prostituição e para todas as coisas, para o homossexualismo, para o lesbianismo. É a carne que faz, ou seja, a cegueira. Às vezes é a carne porque a pessoa quer, e às vezes não é porque a pessoa quer. Às vezes foi influência maligna, foi o inimigo que se irandou e atingiu através de influências malignas, como eu falo, orações contrárias, né? Mau comportamento, que foi às vezes foi má criação e às vezes foi espiritual. Obras da carne, obras do maligno, obra de feitiçaria, obra de ocultismo e todas as coisas terríveis. Mas avançamos para o alvo, porque é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos garante a vitória, é o Senhor que vela por nós, é o Senhor que nos comprou, que nos redimiu com um preço precioso. E somos escolhas do Senhor. Somos servos do Senhor. Amém? Quem viveu na prostituição, é o que a Bíblia diz, não se prostitua mais. Quem vive no homossexualismo, lesbianismo, não viva mais. Quem vivia mentindo, não minta mais. Quem viveu no adultério, não viva mais. Quem viveu no vício, nas drogas, não viva mais. É assim que o Senhor nos quer. Ou quer o povo dele, ou o povo que se disse que vai morar no céu, ou quer ser usado por ele, ou quer ser alcançado por ele. Bom é andarmos em santidade, bom é obedecermos ao Senhor, bom é sermos vigilantes contra as astutas ciladas do diabo, contra essas trevas nos altares que aparecem, né? Muitas pessoas, até mulheres, perseguindo alguns pastores, mas Deus não deixa, aleluia, escarnecer. Alguns pastores já chegaram a adulterar por causa do que? Da falta de vigilância, e às vezes da vigilância da esposa, que não alertou, não abriu os olhos. Então andemos debaixo da graça do Senhor e possamos andar na direção do Senhor, fazendo o ir dele, sendo o que ele quer que sejamos. Que possamos ter amizades saudáveis, amizades boas, amizades que nos ajudem a chegar além. Amém? Que o Senhor também tire tudo que não é do agrado dele, tudo que não convém dele, tudo das trevas que não provém dele. O Senhor tire da nossa vida e tire do nosso meio, do nosso redor, enfim. Que o Senhor nos guie para o alvo, que possamos estar onde o Senhor quer que estejamos, que possamos fazer o ídolo do Senhor, que possamos avançar fazendo o ídolo do Senhor, ou continuar avançando e fazendo o melhor para o Senhor. Amém? Que Deus venha nos guardar, nos proteger, nos livrar, e não andemos por vozes humanas, que não vem do Senhor, mas sim pela voz do nosso Deus. Não andemos por voz de profetas de igreja, mas sim pela voz do nosso Deus. Que o nosso Deus fale conosco, que o Espírito Santo fale conosco. A paz do Senhor a todos, e vamos avançar, aleluia, em união, em amor, em paz, em santidade e fidelidade, porque assim o Senhor quer.
que nós andemos. Por mim tem horas que às vezes eu queria até estar em outro estado, mas não tem que se levante quem ajude, né? Mas às vezes me dá muita vontade de ir para outro estado, porque eu vejo que aqui é um estado perseguidor contra ministérios proféticos. E tem impedido muito chamado de muitos ministros de louvor, mas o maior é o Senhor para exterminar esses adversários. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. O Senhor tire de nós todas as amizades que não provém dele e coloque as pessoas certas para nos ajudar no propósito. Amém.